Muito bem, irmãos, uma boa noite a todos vocês, aos que estão conosco aqui participando ao vivo desse estudo bíblico, como também aqueles que terão a oportunidade de acompanhá-lo posteriormente pela gravação. Estamos reunidos em nome do Deus Triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, dando sequência à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema culto e liturgia. Na semana passada, o nosso tema principal, ele desenvolveu a reflexão sobre a questão de que Deus chama o seu povo para o culto, de que Deus quer estar sempre em comunhão com os seus, algo que já foi assim feito na perfeição do Éden, infelizmente quebrado por causa do pecado, mas que Deus, ao longo da história, veio restaurando com o seu povo em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos convida para o culto. O culto é uma coisa que faz parte da vida cristã, do relacionamento entre seres humanos e Deus. Então, logo, é algo muito importante para a nossa vida como cristãos. E nós paramos no nosso último estudo, nós paramos na pergunta: o que é, então, o culto? E hoje nós queremos, de uma maneira um pouco mais objetiva, tentar trazer uma definição para o que é o culto propriamente dito. E bem, como vocês sabem, de cara eu sempre gosto de deixar alguns comentários que são talvez uma provocação para nós, assim, para nos ajudar na nossa reflexão. E de cara eu trago uma definição deste autor, já mencionei ele na última vez, pastor Carnop, deixa eu só pegar Davi Carnop. Este pastor, ele escreveu 2 livros sobre a dinâmica do culto cristão e também o culto divino como uma marca da igreja cristã no mundo. Então, eu estou usando esses 2 livros aqui também e outras referências bibliográficas. E em um desses livros, A Dinâmica do Culto Cristão, ele traz essa definição aí de culto, uma delas, ou alguns dos pontos sobre o que é o culto. E ele diz: o culto é a manifestação mais visível e concreta da igreja no mundo. A reunião dos filhos de Deus em torno da palavra de Deus e dos sacramentos, batismo e santa ceia, mostra que a igreja está visivelmente presente. Não há igreja sem culto. E igreja aqui, não falando do templo, mas da comunhão dos santos. A igreja é igreja no verdadeiro sentido quando está em adoração. Quando a igreja não compreende ou desvirtua o sentido e significado do culto, ela corre o perigo de perder a sua verdadeira identidade. Então, um comentário profundo acerca do que é o culto, da sua importância para a igreja cristã, ou seja, para todos nós. E bem, como eu lembrei vocês no nosso primeiro estudo, aquela perfeita comunhão que havia no Éden, infelizmente, foi quebrada. Aquela comunhão perfeita que existia entre Deus e os seres humanos, ela foi perdida e ofuscada por causa do pecado. E Deus precisa, Deus e o seu povo, eles precisam estar em comunhão. E nesse sentido, o culto é um momento e local onde Deus reúne o seu povo para a comunhão. E se a gente observar mais adiante, para a comunhão do corpo e sangue do seu Filho unigênito. Deus está restabelecendo a sua comunhão com os seres humanos através do seu Filho Jesus Cristo. Além disso, o culto, assim como nós temos essa palavra, culto, é uma palavra apropriada para designar a reunião dos crentes, bem como descrever a nossa resposta diante da atividade graciosa de Deus em Cristo Jesus. Tanto que muitas vezes a gente diz, você vai para o culto, entende-se como algo ou uma iniciativa nossa cultuar. Além disso, às vezes, eu lembro de um colega que a gente brincava um pouquinho, que ele dizia assim, um pastor antigo sempre comentava com ele que as pessoas lhe faziam a seguinte pergunta: pastor, tu vai fazer o culto?
E esse pastor às vezes brincava, né? Eu não faço o culto, eu não tenho como fazer o culto por mim mesmo, por minha própria força ou razão. E, no entanto, então, a gente percebe que esta descrição da atividade da congregação cristã reunida no domingo, nesta perspectiva, ela vai contra o cerne da teologia luterana confessional. Isso é interessante para a gente entender um pouquinho até a nossa perspectiva ou como funcionam as nossas lentes de interpretação e a maneira como a gente formula ou sistematiza a teologia luterana. Os luteranos, e aí está em destaque, raramente começam a teologia de baixo, da perspectiva humana, mas de cima, da perspectiva de Deus. Então, raramente a gente começa falando de baixo para cima, daquilo que a gente faz, mas daquilo que Deus faz por nós. E Martinho Lutero e a Reforma, eles nos ajudaram a ver que o que é mais importante em nosso culto não é o nosso serviço e sacrifício a Deus, mas o seu serviço e sacrifício a nós, por nós. As dádivas de Cristo estão escondidas nos meios que ele escolheu e nos revelou. Água e palavra, pão e vinho e palavra, corpo e sangue. Por isso, a gente precisa entender primeiramente que o culto não é uma iniciativa nossa. O culto não é uma iniciativa nossa. Eu que vou estender a mão e me agarrar em Deus primeiramente. Não, o culto, ele é sempre uma iniciativa de Deus que está indo atrás do seu povo e congregando o seu povo para junto de si, trazendo o seu povo para dentro da sua comunhão através de Cristo Jesus. Seu Hartwig levantou a mão? Diga. Eu levantei a mão sim, pastor. Uhum. Eu queria dar uma colaborada só aí, tá? Mas claro. Isso vai servir bem para quem entende em alemão. E para aqueles que não entendem alemão, depois eu faço a tradução, tá? Nós falamos em português a palavra culto, e o alemão fala Gottesdienst. Gottesdienst quer dizer Deus, Gott é Deus, Dienst é serviço. Ou seja, Deus vindo nos servir. É isso que a gente entende como sendo o culto, tá? E agora, eu tenho uma dificuldade para entender um pouco quando nós falamos em culto, porque Jesus disse assim, somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Então, nós estamos prestando culto a Deus. Então, dá para perceber essa dificuldade que eu tenho? Em alemão, eu estou dizendo que Deus vem servir a nós, e em português, estou dizendo que eu estou prestando culto a Deus. Exatamente. Está difícil para mim. As duas coisas são verdade. E ao longo desse estudo aqui agora, a gente vai abrir isso um pouquinho mais. Acredito que vai clarear para ti. E obrigado pela colaboração. Ela está aí, ó. Lutero, ele, vamos dizer assim, criou ou designou uma palavra para se referir ao culto, que é esta que o seu Hartwig diz, Gottesdienst. Isso, na tradução para o português, é um pouquinho complicado da gente conseguir empregar o sentido real de como é ali no alemão. Até no inglês é um pouco mais fácil, eu não estou bem lembrado agora, mas algo como também o serviço divino. Worship service. Isso, o serviço divino. E bem, o Gottesdienst quer significar o serviço de Deus. Deus servindo ao mundo com as suas dádivas de perdão, vida e salvação através da palavra e sacramentos. Portanto, o culto é o serviço que nós prestamos a Deus, a partir do serviço que Deus prestou em nosso favor primeiramente. Assim, a motivação para o culto vem de Deus e o seu fruto é de Deus. Deus é ao mesmo tempo o objeto e o sujeito do culto no qual ele serve e é servido por nós. Esses dois lados formam um diálogo entre Deus, que age através da palavra e dos sacramentos, e o cristão, que é motivado a responder com os frutos da fé. É Deus que ordena e recebe a celebração do culto. Então, o seu Hartwig, ele está certo. Sim, nós cultuamos a Deus, inclusive através dos seus mandamentos e da sua palavra, ele nos deixa claro isso, que devemos adorar somente ao único e verdadeiro Deus.
ele exige essa exclusividade. E tudo isso parte, em primeiro lugar, da graça e da misericórdia dele com o seu povo, chamando este povo de volta para si, dizendo: eu estou sendo gracioso para com vocês, e eu quero que vocês cultuem somente a mim. Somente a mim. Importante é que não é que servimos a Deus na esperança de alcançar algo, entoar hinos, oferecer orações, ou, enfim, passar pela liturgia na esperança de servir e agradar a Deus e ganhar algum mérito com isso. Na verdade, Deus nos serve. Ele serve ao nos salvar. O que dizemos em louvor é uma resposta ao presente do perdão e graça salvadora. O fluir da liturgia, inclusive, deve enfatizar isso com as suas várias partes do culto, apontando para esta verdade, que Deus está vindo ao nosso encontro para nos servir. E nós respondemos a esse servir de Deus com o nosso louvor, com as nossas orações, enfim, com a nossa adoração. E aí, se a gente vai para o culto, a gente tem no culto essas duas partes, chamadas de a parte sacramental e a parte sacrificial. A parte sacramental do culto é um momento em que Deus, através da palavra e dos sacramentos, oferece ao pecador o que ele tem de melhor para dar, a boa notícia do perdão e da salvação em Cristo. A parte sacrificial é o momento em que nós, cristãos, firmados no perdão, respondemos a Deus com os cânticos, as orações e ofertas. Para visualizar isso no culto, inclusive, é interessante a gente perceber, por exemplo, na nossa igreja no centro, em que os pastores, nós não celebramos o culto por trás do altar. E já faço uma ressalva, não há nenhum problema quanto a isso. Nós temos muitas igrejas em que os pastores celebram o culto ali por trás do altar, virados para a congregação. Mas pegamos o exemplo ali da nossa congregação, em que a gente geralmente se vira para o altar em alguns momentos, e em outros se vira para a congregação. É bem nítido essa parte sacramental e sacrificial. Geralmente, quando o pastor está voltado para a congregação, algo sacramental está acontecendo. Ou nós estamos anunciando perdão, ou nós estamos pregando a palavra, lendo o texto bíblico, ou indo às pessoas e dizendo: toma e coma, isso é para você, tome e beba, isso é para você. A bênção final, Deus te abençoe, enfim, parte sacramental, Deus indo ao seu povo por meio do ministro. E a parte sacrificial, quando inclusive o pastor está virado para o altar. Que geralmente quando estamos virados para o altar, estamos fazendo o quê? Nós estamos orando, nós estamos cantando. Então, ali é a resposta do povo de Deus para Deus. Tranquilo, seu Hartwig? Muito bem, pastor, muito bem explicadinho, gostei. Eu vou confessar uma coisa para o senhor. Há uns 40 anos atrás, um pouco mais, eu já fiz um estudo, já participei de um estudo sobre esse tema aí, e achei muito bom, era com o pastor Erno naquela época, tá? E eu lembro de algumas coisas daquele estudo de 40 e poucos anos atrás. E está sendo muito bom a gente reestudar esse mesmo tema aí, porque ao longo do tempo a gente esquece algumas coisas. Mas está muito, muito legal, pastor. Ótimo, com certeza. É sempre bom a gente rever alguns conteúdos. E bem, então, apesar de termos a nossa parte no culto, algo que precisa ser destacado sempre, é que nós não somos o centro do culto. O culto ele está centralizado na ação de Deus através de Cristo. Jesus Cristo e o seu sacrifício por nós são o coração e o centro do culto. Toda a ação de Deus se realiza na pessoa e obra de Cristo. Tudo que Deus faz por nós, o que recebe de nós, só é possível através de Cristo. As nossas orações são em nome de Cristo, pois ele cumpriu todos os propósitos de Deus, que por meio dele concretizou a nova aliança. Assim, Deus realiza e recebe o culto através de Cristo. Fora dele não há culto verdadeiro. Por isso, o conteúdo do culto, os hinos, a liturgia, a mensagem,
eles também devem transmitir a ação de Deus em nosso favor por meio de Cristo. E já que estamos falando sobre esta centralidade do culto, eu repito aquela definição que a gente viu lá no primeiro estudo. Para os luteranos, o centro do culto é Cristo Senhor. E o culto prega a vida e obra de Cristo em favor do pecador, como o único caminho para a salvação. O foco do culto luterano está em Cristo e não no humano. O culto luterano toma nossos olhos e os direciona firmemente na cruz de Jesus, onde o Senhor do universo sofreu e morreu pelos pecados do mundo. Ao mesmo tempo, o culto luterano tem a Santa Ceia como ponto culminante. Assim, os luteranos têm apenas uma perspectiva de culto, que engloba palavra, batismo e Santa Ceia. Eles são dádiva preciosa de Deus, pelos quais nos dá o perdão e a salvação. O culto luterano visa receber esses dons de Deus. O dar é resposta à ação de Deus. Nosso foco está em Deus e o foco dele está em nós. Ele fala e nós escutamos. E por quê? O que há de tão especial assim na palavra e nos sacramentos para que o nosso culto seja moldado por essa perspectiva? Bem, quando a gente dá uma olhadinha para as nossas confissões, inclusive, aí a gente tem o artigo 7 da Confissão de Augsburgo, que fala sobre a igreja, e ali disse assim, os nossos confessores escreveram isso, e nós cremos, confessamos e ensinamos isso também. Ensina-se também que sempre deverá haver e se manter uma santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente, os santos sacramentos são administrados de acordo com esse evangelho. E no artigo 13 ainda, que fala sobre o uso dos sacramentos e da palavra, que a gente precisa lembrar, são meios da graça de Deus. Palavra e sacramentos são meios da graça, meios com que Deus vem até nós com a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E lá diz assim, a respeito do uso dos sacramentos, se ensina que foram instituídos não só para ser sinais que permitem reconhecer exteriormente os cristãos, mas também para ser sinais e testemunhos da vontade divina para conosco. Veja, palavra e sacramentos são sinais que, por meio dos quais se reconhece a Santa Igreja Cristã visivelmente, e também são sinais e testemunhos da vontade divina para conosco. Então, isso é algo muito importante. E aí, bem, ampliando um pouquinho mais disso, Martinho Lutero tem um escrito dele chamado Dos Concílios e da Igreja, em que lá ele lista o que eles chamam de as marcas da Igreja Cristã. O que ele está querendo dizer com marcas da Igreja Cristã? Ele está querendo dizer, olha, sinais pelos quais exteriormente, visivelmente, a gente reconhece uma igreja cristã. E nesse primeiro escrito dele, dos concílios e da igreja, ele coloca 7 lá. E todos os 7, em outro escrito ele coloca até 11 praticamente, mas todos esses estão alicerçados em 3. Que ele diz, em primeiro lugar, se reconhece esse santo povo cristão quando possui a santa palavra de Deus. Se reconhece uma igreja quando tem o quê? Quando tem palavra de Deus, sendo lida, pregada e anunciada. Quando o povo de Deus está reunido ao redor dessa palavra. Em segundo lugar, se reconhece o povo de Deus, o santo povo cristão, no sacramento do batismo, onde ele é ensinado, crido e administrado corretamente segundo a ordem de Cristo. E em terceiro, se reconhece esse povo de Deus, ou santo povo cristão, no sacramento do altar, onde ele é administrado, crido e recebido corretamente de acordo com a instituição de Cristo. E mais, as nossas dogmáticas, os nossos livros que ensinam a doutrina da nossa igreja também deixam isso bem claro. Dogmático Miller vai estar escrito assim, é verdade que o evangelho e os sacramentos são verdadeiras balizas, ou seja, marcas da igreja, pois a igreja não existe onde esses não estão em uso. Além do mais, o evangelho e os sacramentos são também os meios pelos quais a igreja é estabelecida e mantida, pois sem os meios da graça não pode haver crentes. Além disso,
o pastor Carnop nos lembra que ao instruir, ou instituir, melhor dizendo, a Santa Ceia, Jesus disse que ela era em favor de muitos para perdão dos pecados. Pedro, quando fala do batismo, diz que o batismo agora salva vocês. E da palavra, bem, temos amplo testemunho que ela é lâmpada para guiar os nossos passos e luz que ilumina o nosso caminho. Além disso, um teólogo e pastor muito conhecido entre nós luteranos, chamado Hermann Sass, ele disse certa vez que a palavra e o sacramento, o evangelho e a ceia do Senhor estão indissoluvelmente unidos. Cristo edifica a sua igreja, nem apenas por meio da palavra, nem apenas pelo sacramento, mas por ambos juntos. Ou seja, Cristo edifica a sua igreja por meio da palavra e também dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Dois pastores nossos, bem conhecidos, Lerrenbaum e também o Prieto, escreveram certa vez que é firmado na palavra e nos sacramentos, principalmente a Santa Ceia, que o culto proclama, vejam, não é apenas uma coisa como anunciar ou dizer, mas é proclamar a ação salvífica de Deus através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E celebra que Jesus Cristo abriu as portas dos céus por nós através da sua vida, morte e ressurreição. O Hermann Sasse ainda, ele vai dizer naquele mesmo livro que o destino de uma igreja que perdeu o sacramento do altar é claro. O destino de uma igreja que perde de vista uma dessas coisas, e aí ele lista principalmente o sacramento do altar. Uma igreja que não se reúne continuamente em torno da ceia deve passar pela secularização. Ela deve transformar-se irreversivelmente num pedaço do mundo, porque a ceia estabelece a fronteira entre a igreja e o mundo. Essa conclusão é confirmada pela experiência da história da igreja e especialmente pela história do culto nos últimos séculos. A destruição da ceia é seguida pelo desaparecimento da memória viva de Jesus no coração dos cristãos, especialmente no seu sofrimento e morte. E aí, claro, isso é algo que vale para nós como igreja, como um todo, e vale para nós de uma maneira específica, cada um de nós cristãos. Aquele que perde de vista o culto, que perde de vista a importância do culto, que perde de vista a importância da palavra, do batismo como um viver diário, que perde a importância da Santa Ceia para a sua vida, é muito claro que esta pessoa passará por uma secularização. Ela vai começar a receber mais influência do mundo e tornar-se, inclusive, incrédula, ter, inclusive, esta consequência, por estar perdendo de vista algo que é tão importante e por meio do qual Deus edifica e mantém a sua igreja. Tá todo mundo por aí ainda? Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, para ver se todo mundo está acordado, se ninguém cochilou. Se temos dúvidas, perguntas, comentários. Ricardo, diga. Pastor, eu acho que esse tema da Santa Ceia estar presente no culto é extremamente relevante, né? Se a gente lembra, no passado, a nossa igreja mesmo também, por algum tempo, começou a... não era todo culto que tinha Santa Ceia, né? Eu acho que a gente se deu conta disso há tempo, né? Agora, a gente vê igrejas pentecostais aí que a Santa Ceia é uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses, não sei como é que é a prática deles, né? Então, acontece exatamente isso, e aí a centralidade do homem, né? Agora, eu queria trazer para o nosso dia a dia, assim, ainda falando da igreja luterana, né? O risco, né, das pessoas ficarem no culto online. O culto online, ele deveria ser uma exceção, né? Uma situação que você está adoentado, você está viajando, enfim. Por quê? Porque justamente ele não tem a Santa Ceia.
E às vezes a gente, no comodismo da casa, né, vai ali, não vou no culto, mas a gente precisa se dar conta que está perdendo uma parte importantíssima do culto. Então, essa é a conexão aí que eu queria fazer, comentário. Com certeza. Acho que a ressalva quanto à Igreja Luterana foi algo muito importante e louvamos a Deus pelos nossos pais, aí, pelos pastores anteriores que trouxeram e movimentaram essa reflexão. Claro, a gente entende os desafios do contexto da época, a gente não pode julgar aqueles que não estabeleceram isso assim desde o início, mas que bom que isso foi revisto. Até porque quando a gente olha para o texto bíblico, todas as vezes que a gente vê a comunhão de Deus com o seu povo, tem comida envolvida na história. E, na verdade, tudo isso sempre apontando para o banquete que é a Santa Ceia. E, de fato, essa questão do culto online, ela é muito importante para os nossos dias. A tecnologia vem a nós para ser um grande instrumento que podemos, sim, enfim, aproveitar ele para testemunharmos o Evangelho. Olha, hoje à noite estamos aqui reunidos com um bom grupo para estudar a palavra de Deus. Isso é ótimo. Agora, o culto é diferente. A comunhão que é a comunhão do partir do pão, que é a Santa Ceia, como a gente também ouve no texto bíblico, é diferente. Essa não dá para ser virtual, online. Esta ainda é física. E talvez o que seja tão incômodo para as pessoas, tirar a pessoa do comodismo para ter que estar lá, é também extremamente consolador. Cristo não está querendo ser mais um aqui na internet para dizer mais alguma coisa aleatória ou alguma coisa que chega só até os nossos ouvidos. A Santa Ceia é para colocar na mão da pessoa, é para colocar na boca, é para a pessoa comer e beber, é para a pessoa receber. É uma dádiva que entra no nosso corpo. Então, isso é muito significativo. Isso, óbvio, para perdão, vida e salvação. E aí já entra naquilo que o Ricardo falou no meio ali, da diferença para as igrejas neopentecostais e pentecostais e reformadas, em sua grande maioria. É pelo entendimento que eles têm de Santa Ceia. Para a grande maioria dessas igrejas, essa Santa Ceia é vista apenas como um memorial feito em memória de Cristo, um simbolismo. A Santa Ceia apenas é algo representativo, tem valor ou é de caráter simbólico. Para nós, luteranos, a coisa é diferente. Tem pão e vinho, mas tem corpo e sangue. Cristo verdadeiramente presente, milagrosamente presente, para dar plena e real certeza de perdão dos pecados, vida e salvação. Seu Hartwig, mais alguém que eu vi ali? Viviane, acho que também levantou a mão. Posso falar? Pode, claro. Pastor, o senhor mencionou a questão de o pastor fazer o culto na frente do altar ou atrás do altar, né? E aí eu tenho uma colaboraçãozinha, né? Alguém uma vez, eu não sei quem, mas, quer dizer, até sei, mas não queria falar, né? Falou uma vez assim, os católicos são mais luteranos do que nós. Por quê? Em algum momento, antes da reforma, quando Lutero ainda era um padre católico, Lutero teria dado uma sugestão que seria melhor que o padre, ou na época chamava padre, né? Que o padre ficasse atrás do altar, virado de frente para a congregação. Lutero teria falado isso. Mas a igreja luterana nunca adotou isso. A igreja católica, sim. Então os católicos são mais luteranos que nós. Se é verdade, eu não sei. Se o Lutero falou isso, eu não tenho certeza, porque eu não estive lá. Mas alguém comentou isso. Eu confesso que eu teria que revisitar as minhas anotações e talvez se a gente quisesse ver isso de uma maneira mais específica, eu até indicaria para vocês, dê uma olhada no volume 7 das obras do Martim Lutero, que aqui ele fala sobre culto, sobre a reforma da missa na época e todas essas coisas. É algo muito precioso para nós. Eu não lembro se ele disse isso, mas essa questão de fato da igreja luterana não ter talvez absorvido esta prática, como é que eu poderia dizer assim, na nossa igreja luterana nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, é extremamente comum de ter isso, é extremamente comum, e até em muitas igrejas luteranas nossas aqui no Brasil, em que
o pastor, enfim, celebra ali por trás do altar. Esses dias atrás eu recebi, inclusive, uma crítica nesse sentido, né, de um visitante que veio em uma comunidade e ele falou assim, eu não gostei daqui porque por que você, pastor, no meio do culto se vira descosta para as pessoas? Que falta de respeito. E ele era católico e disse, na igreja católica o padre está sempre virado para mim. E eu tentei explicar para ele que eles estão certos, como nós também temos a mesma prática, mas o não estar virado de frente também não é um pecado. Se a gente puder fazê-lo, bom seria nesse sentido. E que, na verdade, isso demonstra o respeito e a reverência que o pastor também tem. Vai um pouquinho também do entendimento, a gente não dá para ampliar aqui, mas do que é o ministério, o sacerdócio. A doutrina católica também vai ter um entendimento um tanto diferente do que nós luteranos dizemos sobre isso. Mais alguém? Eu ouvi ali que tem o Ricardo e o Oscar ainda com a mão levantada. Quem que está na fila? Acho que é o Oscar agora. Acho que não estamos ouvindo, Oscar. Mutado isso, cara. Não estamos ouvindo ainda, senhor Oscar. Ó, a Sarine trouxe, inclusive, ela trouxe um comentário interessante aqui. Se for no âmbito mais tradicional, a ideia é o pastor ficar ad orientem, virado de costas para a igreja, como quem também faz parte das ovelhas e olha adiante esperando a vinda de Jesus. Na igreja católica, até provavelmente antes do Concílio Vaticano II, costumava ficar de costas para a igreja na hora da ceia e em outros momentos. Se agora o padre vira para a igreja, provavelmente é modernização. Ó, comentário interessante. Detalhes aí para a gente observar um pouquinho mais. Fazer um eco aí ao comentário da Sarine, né? Uhum. Esse visualizar do pastor, né, juntamente com a congregação virado para o altar, eu acho que ele é muito salutar, assim, no sentido de, até se nós lembrarmos da forma como era feita a confissão da liturgia 2, né, da ordem 2 do culto, quem fazia parte, ou melhor, quem falava a confissão era o próprio pastor, né, e ele dizia sozinho aquela parte, eu, pobre, miserável, pecador, te confesso, levando essa confissão, sozinho, não dele, não na parte dele, obviamente, mas levando essa confissão da congregação, né? Então era isso que o pastor está incluído nesse rebanho ali, né? Muito bem comentado, ele não é alguém que está mais próximo do altar e aí por isso ele pode estar ali virado de forma diferente nesse sentido. E a gente está completamente junto ali. Óbvio que é salutar que a congregação fale junto também, né? Isso é importante, assim. Mas o pastor está junto da congregação, é parte da congregação, né? Exato. Mais alguém? O Oscar, acho que ele colocou aqui. Era isso que eu ia comentar. Beleza, então. Seguimos aqui com o nosso estudo. Bem, já que eu comentei anteriormente que a Santa Ceia ela estabelece uma fronteira entre a igreja e o mundo, Ricardo levantou a mão? Pastor, eu que tenho uma dúvida, então. Quer dizer que, se bem entendi, quando o pastor se vira para a congregação, ele está no ofício de ser o mensageiro de Deus. Está como se fosse Deus falando para a gente. Não, ao contrário. E quando ele se vira para o lado de lá, ele é como nós. Ele está como pecador, como um rebanho, como pedindo. Não, ao contrário. Isso, é o que a gente viu ali na parte sacramental. É Deus vindo ao seu povo e anunciando as suas boas dádivas, perdão, vida e salvação. E isso ele faz, obviamente, por boca do ministro. E na parte sacrificial, o ministro, junto com toda a igreja, servirá a Deus e dá como resposta a esta graça divina o seu louvor e leva diante de Deus as suas orações. Certo. Então, toda vez que a gente sobe no altar,
se vira para a congregação, a gente deveria ter um pouco de cuidado, então, né? Eu vou explicar isso. Me parece essa parte interessante, né? Deveria deixar bem certo essa diferenciação, né? Uhum. É sacrificial e sacramental, né? Exatamente. Tá bom. Obrigada. Sim, tranquilo. Como eu comentei, então, ou está na citação que eu mencionei agora há pouco, a Santa Ceia ela estabelece essa fronteira entre a igreja e o mundo. E mais do que isso, o culto como um todo, ele é algo que vai além das fronteiras do céu e da terra. E é interessante que quando a gente olha para o que alguns autores expressam a respeito do culto, este autor aí chamado Allman, ele diz que o culto, ele sempre é uma recapitulação da história da salvação. O próprio pastor Carnop, ele nos lembra que a Eucaristia celebra o passado, ela olha para a obra de Cristo Jesus em nosso favor, mas ao mesmo tempo já vislumbra o futuro. Ao mesmo tempo em que confirmamos e testemunhamos a história da salvação, o que a gente diz na ação de graças? Anunciamos a sua morte até que ele venha. Ou seja, já temos uma antecipação do banquete da salvação, um prelúdio do juízo final e também da vida eterna. E mais do que isso, o culto não termina no amém. Antes de comentar isso aqui sobre a Eucaristia ainda, eu lembrei de outra coisa. Tem um pastor e teólogo da nossa igreja nos Estados Unidos, Dr. Arthur Just, que ele escreve um livro muito interessante sobre essa questão da Santa Ceia, e uma das teses principais que ele coloca nesse livro é que quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, quando estamos unidos com anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, o céu, ele rompe a terra, e o céu está presente na terra, porque Cristo está verdadeiramente presente, junto com o seu povo, na comunhão dos santos, na comunhão do partir do pão, na Santa Ceia. Isso é algo muito especial. Como eu comentei no primeiro estudo, isso nos leva àquela visão de Apocalipse, quando a gente vê o culto celestial acontecendo ali também. Bem, o culto não termina no amém. O próprio tríplice amém, que a gente tem ali no final do culto, que a gente vai explorar ele um pouquinho mais adiante nesta série, bem como o simples desejo de tenha uma abençoada semana, que é dito ali pelo pastor na porta de saída, são um lembrete e uma afirmação de que o Deus triuno, ele continua presente. Ele continua presente. Já é agora e ainda não. Coisa importante da nossa teologia. A gente já vive a vida eterna. A gente já está inserido dentro da vida eterna. Ainda que ela não esteja sendo vivida na sua plenitude. Isso acontecerá no juízo e na vida eterna. O culto tem continuidade na vida diária. Na vida diária. Abrir mão do culto é renunciar à seiva da vida. E aí é importante saber que galhos que rejeitam a seiva facilmente se tornam galhos secos. E galhos secos, eles são cortados e lançados no fogo. E assim como precisamos de pão e feijão, que é um alimento diário, o culto, muito mais do que estes, não é optativo, mas é necessário e diário também. Sem o culto, diz o pastor Carnop, o que vale dizer, sem a palavra e sacramentos, a igreja é como um corpo que perde sangue. Se a sangria não for estancada, o corpo morre. É a partir do culto que a congregação expressa a sua vida para o mundo. É no culto que Deus vem servir e alimentar o seu rebanho. E isto não vale apenas para o domingo, isto vale para todos os dias, até chegar no domingo que vem de novo. E aí uma coisa muito importante agora.
Tem um pastor também estadunidense, recentemente o livro dele foi traduzido aqui no Brasil, o livro Carne e Sangue, Porque a Igreja está Morrendo se Jesus ainda vive, é um livro que ele vai falar muito sobre Santa Ceia, sobre a presença real de Cristo Jesus. E eu tirei essa frase aqui, está um pouco fora do contexto ali. Ele está falando principalmente desses que rejeitam a presença de Cristo na teologia luterana. Mas ele escreve em dado momento assim: tentar encontrar Jesus em tudo significa, em última análise, que você não consegue encontrar Jesus em lugar nenhum. Essa frase dele me chamou muita atenção e me fez refletir sobre o seguinte: a secularização também tem trazido a nós, e eu vou mencionar o relativismo que aparece depois também, tem trazido as suas influências sobre a fé cristã, de maneira em que o culto tem se tornado algo optativo. O estar em comunhão com a Santa Igreja Cristã tem se tornado algo optativo. Muitas vezes por causa de, briguei com um, não me entendi com o outro, aquele falou isso, aquele lá disse isso. Enfim, os nossos próprios problemas internos dentro da igreja, que às vezes atraem, que às vezes afastam as pessoas. Mas o problema é, mesmo que pior que sejam essas coisas, o culto é muito central e muito importante para a nossa vida. E, nesse sentido, há muitas pessoas que estão tentando viver a sua fé cristã longe da comunhão dos santos. E aí dizem que podem encontrar-se com Jesus em casa, nas suas orações, viver a sua fé afastado da palavra, do batismo e da Santa Ceia. E me parece que, em muitos momentos, na verdade, é justamente algo que vai ao encontro desta frase, dessa afirmação deste autor. Às vezes, essas pessoas trazem isso como uma grande desculpa para tentar encontrar Jesus em tudo quanto é canto, e, na verdade, não conseguir encontrar Jesus em lugar nenhum. E eu faço até uma pergunta, assim, para ficar no ar para a gente, né? Por que a gente quer ficar procurando Jesus em tudo quanto é canto e a gente não consegue encontrar Jesus lá onde ele disse que ele vai estar? Às vezes a gente quer complicar as coisas, quer encontrar Jesus em tudo quanto é buraco, em tudo quanto é situação, em tudo quanto é acontecimento, na janela que bateu por causa do vento. Enfim, estou sendo um pouco radical aqui nas falas, né? Mas a gente quer encontrar Jesus em tudo quanto é canto, até porque Jesus é onipresente. Ele pode estar na tempestade e na bonança ao mesmo tempo. Mas por que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade e reluta tanto em encontrar Jesus lá onde ele disse que vai estar? Entre 2 ou 3, no meio deles, por meio da sua palavra, lá no batismo. E, principalmente, quando ele diz para nós, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, eu estou aqui. Ele disse que ele está lá. Ricardo levantou a mão mais uma vez? Sim. Eu lembro de um estudo bíblico que o pastor Emerson deu pra gente, e uma vez ele abordou esse texto da hora do Sanctus, né, em que a gente fala que a gente está reunido, né, com todos os santos, né, e a gente às vezes não para pensar o que é isso, né, e a gente está falando aí da reunião com os anjos, né? Com tudo que está no céu também, né? No momento que a gente toma a Santa Ceia, né? Então eu queria que o pastor pudesse comentar um pouquinho mais, que eu não me lembro bem. Não sei se pode comentar um pouquinho do significado dessa parte, né? Que foi comentada antes ali. Isso. O que eu diria para ti? Nos nossos próximos encontros, nós vamos dar uma olhada na liturgia em suas partes. E aí nós vamos passar por estas partes ali dos santos, do Veredignum, da ação de graças, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais profundamente sobre essa questão. Se a gente conseguir aguardar lá, mas claro. É isso que comentaste, né? Algo muito importante para nós ali. Bem, além disso aqui, nós aprendemos com Jesus, inclusive no final de semana agora que passou, que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas.
no culto diário e naquilo que a gente aprende com o Salvador Jesus, certamente que o Pai concederá o alimento para o corpo durante a semana. E tão certo quanto, eu diria, ainda mais, ele quer novamente te servir com alimento para a vida, que vai vir no próximo culto. Isso é algo muito importante para nós. Todos bem? Todos tranquilos? Podemos ir mais um pouquinho? Acho que sim, né? Eu poderia fazer um comentário, não levantei a mão aí, tá? Claro, pode sim. Eu vejo o culto, vamos dizer, dividido em 3 momentos. Claro, tem outras situações, batizado, um casamento que acontece lá, de aniversário de casamento, mas eu vejo a liturgia, o sermão, a Santa Ceia. E uma das coisas que mais chama atenção para mim, e é uma responsabilidade muito grande quando a gente recebe a Santa Ceia, eu destaco como a parte mais importante da Santa Ceia, porque... E eu lembro uma coisa, voltando, eu sendo um dos mais velhos que está participando aí do grupo, o tempo que eu ia no culto com o pai, meu irmão mais velho, eles já tinham feito a confirmação, e para tomar Santa Ceia, aquele respeito de usar aquela vez chamava casaco ou paletó, então era um respeito enorme que tinha com relação à Santa Ceia. Nem todos os cultos tinham Santa Ceia, mas era aquele respeito. Mesmo no verão, ninguém ia de casaco na época, mas levava embaixo do braço, que nem nós que morava no interior, né? Então, eu destaco a parte de muita responsabilidade nossa, quem recebe a Santa Ceia. Exato. Sobre... Baita comentário, senhor Eneiro. Sobre essas partes do culto, realmente, a gente tem 3 grandes partes. A gente vai ver isso no próximo estudo bíblico. A gente tem a parte da preparação, que vai ali até antes do salmo. A gente tem a liturgia da palavra, que pega do salmo até antes da Santa Ceia. E a gente tem a liturgia da Santa Ceia, que pega ali a parte final do culto. Alguns, às vezes, também fazem uma divisão e colocam ali naquela parte final, pós-ação de graças da Santa Ceia, como uma quarta parte chamada de envio. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E sobre a reverência, com certeza, a Santa Ceia é um ponto muito importante dentro do culto luterano, como a gente já pôde ver até aqui agora. E a reverência para receber é algo muito, importante para todos nós. Eu destaco que os diferentes contextos trazem, às vezes, as suas diferentes percepções sobre isso, sobre até o que é esta reverência. Eu lembro de um professor nosso comentando quando ele foi fazer uma viagem missionária em algumas regiões da África, e lá o povo usa como instrumentos, vários instrumentos assim de tambor e coisas do tipo, e quando eles vão receber a Santa Ceia, a igreja está totalmente de pé, até porque muito lugar não tem realmente até onde sentar, mas todos estão cantando, pulando, é uma batucada, porque eles estão alegres, enfim, uma empolgação tremenda. E claro, a gente precisa entender, e é muito bom, no nosso contexto nós somos um pouco mais acanhados, talvez se nós fôssemos lá, a gente se assustaria. Quer dizer que eles estão errados, nós estamos certos, ou quer dizer que nós estamos errados, eles certos, enfim, vice-versa? Não é por aí. Um pouco do nosso contexto cultural acaba moldando isso. A reverência está principalmente naquilo que Lutero diz para nós, entender-se que isso é dado e derramado por ti para perdão dos teus pecados. E aí, claro, a gente vai receber isso a partir da dignidade que Cristo dá para nós, e é sempre bom ter boa medida de reverência por aquele momento, por entender que Cristo está verdadeiramente presente. Estamos diante do altar do Senhor. Olha o que Isaías, tem uma versão antiga aquilo que a gente canta ali nos Santos, antes de receber propriamente ali a Santa Ceia também, é aquilo que Isaías cantou, o trecho de Isaías que ele vê quando ele
tem o vislumbre, a visão da glória dos céus. Isaías faz o quê ali? Meu, eu estou perdido aqui. Homem de lábios impuros eu sou. E eu estou aqui vendo o trono de Deus. E ele cai ao chão. Então, o Santos está ali, de certa maneira, para nos lembrar a glória desse momento, a importância, a magnitude desse momento, e também é preciso ter reverência. É preciso ter reverência. Seguindo, irmãos, nós vamos mais um pouquinho, não vamos chegar lá no jogo do seu Hartwig, mas só um pouquinho mais, tá? Eu quero comentar com vocês aqui rapidamente alguns outros pontos ainda. Alguns desafios contemporâneos que a gente tem em relação ao culto, e aqui eu vou passar de maneira um pouco mais rápida, isso vai entrar mais adiante também ao longo da nossa série de estudos. Bem, alguns desafios que a gente tem. Relativismo. Esse é um ponto muito importante, assim, que acaba influenciando, inclusive, a fé cristã. A verdade está aí por todo canto, todo mundo tem uma verdade e todas elas precisam ser respeitadas, e às vezes isso entra no campo da fé cristã e a gente tem alguns problemas, e isso vai atingir o nosso culto. Tudo é líquido, tudo dura pouco, tudo é descartável. O que parece ter mais de 20 anos já é tido como tradicional e ultrapassado. Então a gente precisa jogar fora e só reinventar coisa nova. Calma, as coisas novas, daqui a pouquinho, ela vai passar pelo mesmo processo, vai parecer que é descartável também, ou que não é mais eficaz. Então, a gente precisa ter cuidado com essas duas coisas. Diferentes concepções teológicas, enfim, diferentes lentes de interpretação da Escritura Sagrada também trazem uma diferença para aquilo que é a teologia do culto. Nós mencionamos antes uma diferença em relação à teologia da Santa Ceia. E isso está presente não só na teologia da Santa Ceia, mas na teologia do que é o culto. Quem é o agente principal do culto? Se é o ser humano ou se é Deus. Bem, teologia da glória, teologia da prosperidade. A gente tem visto que, ao longo dos últimos anos, esse tipo de teologia tem trazido consequências muito graves para o que é o culto. Para o entendimento comum, inclusive, das pessoas, do que é o culto. O culto tem se tornado um grande momento para que o homem, para que o ser humano esteja em evidência, reivindicando diante de Deus as suas bênçãos, que, na verdade, na grande maioria das vezes, estão focalizadas no aqui e no agora. Vê-se o homem, o ser humano, como um agente de transformação dentro do culto, inclusive, pelo poder da sua fé. E a gente precisa cuidar um pouquinho, que a partir disso, dá para dizer também o que não é culto? Sim, a partir da teologia luterana, e olhando para o texto bíblico, algumas coisas para nós não são culto. Por exemplo, o culto, a gente não pode entender, ou entender que o culto, ele não é apenas mais uma tarefa semanal. O culto não é apenas mais uma coisinha que eu coloco na minha agenda e chega no domingo à noite eu digo lá, cumprido, dever de casa está feito. Deus achou que eu sou o cara bom agora. Eu sou ótimo, cristão perfeito. Fui no culto nessa semana. Não faltei nenhum nos últimos dias. Não é isso. O culto não é uma reunião de autoajuda. O culto não é uma reunião ou não tem o propósito de ser um encontro de autoajuda. Entendam bem o que eu vou dizer agora. O culto não é como uma consulta de psicologia, psicanálise ou outra terapia. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, me entendam bem. Eu estou dizendo que o culto é diferente. Martinho Lutero, na verdade, ele nos ajuda a entender e ele nos mostra que o culto, na verdade, tem a característica de ser uma grande enfermaria ou um hospital, para o qual vão os doentes, ou seja, os pecadores, nós. E lá nós somos levados para este hospital por Deus, somos acolhidos por Deus e somos tratados com o remédio que é Cristo Jesus. O culto e a igreja, de maneira geral, dizendo, não é um fast food, onde a gente vai lá, escolhe só o que a gente quer, ou só o que é bom, ou a gente vai comer só a batata frita, não pega o lanche inteiro.
O culto não é isso. O culto também não é show. Nós temos um altar na nossa igreja. E aqui, eu volto àquela questão mencionada pela Márcia antes, inclusive pelo senhor Eunir, a questão de reverência. E aí eu faço um destaque positivo, inclusive, para a maneira como a nossa congregação, inclusive, dá e concede oportunidades de testemunhar essas verdades, e principalmente esta última, a toda a igreja e a todos aqueles que estão lá. Em nossa congregação, nós temos bandas, músicos, 2 corais que sempre estão ali presentes em nosso meio, e é muito legal a gente ver como os nossos grupos, as nossas bandas têm a reverência com o altar. Quando as nossas bandas, os nossos músicos estão ali, mesmo que à frente do altar na parte baixa, como é o mais comum acontecer com o coral, ou quando estão ali naquela lateral, eles não estão tentando chamar a atenção para si mesmos. Eles não estão ali para chamar a atenção para si mesmos. E o louvor deles, nós pastores estamos sempre acompanhando as músicas que são cantadas, e, enfim, as letras que são entoadas, e os nossos músicos, com a graça de Deus, sempre também têm um feeling muito interessante quanto a isso, de perceber essas coisas. Pelo louvor das nossas bandas e pelo louvor dos nossos corais, esses louvores, eles também não estão apontando para a nossa própria capacidade de servir, pelo poder da nossa fé, ou pelo poder da nossa capacidade de fazer alguma coisa diferente, mas eles estão, de novo, apontando para a graça e a misericórdia daquele que está ali, de fato, nos servindo amorosamente. Então, é um ponto importante que a gente possa continuar sempre tendo em vista isso, de que na nossa igreja nós temos um altar, nós não temos um palco. E isso muda totalmente a maneira como nós encaramos aquele espaço físico e, principalmente, tudo aquilo que ali está acontecendo. Por quê? Porque um culto pode até ter orações vibrantes, pode ter uma comunhão bonita de irmãos, pode ser um culto alegre e dinâmico, ter pregações extremamente contundentes, porém nada disso terá valor se não estiver fundamentado em Cristo e em sua obra. Quando a gente olha para as nossas confissões, na apologia da confissão está escrito que Deus quer se tornar conhecido e quer ser cultuado de tal modo que dele recebamos benefícios, e os recebamos por causa de sua misericórdia, e não por causa de nossos méritos. Ok? Seguindo mais um pouquinho, existe o desafio de ser contextual sem perder a essência. O próprio Martinho Lutero levantou esse ponto, falando aqui um pouquinho mais sobre as nossas formas culticas, que a gente vai abordar mais adiante ainda quando a gente der uma olhadinha para a nossa liturgia. Mas o ponto importante, eu gostaria de destacar aqui, eu li determinado artigo certa vez, eu vou até pegar aqui, a Missão de Deus na Megalope. Ele foi escrito pelo pastor da nossa igreja, hoje pastor da Ordem Luterana, pastor Mário Rafael Igudi Fukui, foi o meu professor também. Ele foi pastor em São Paulo e agora está lá em São Paulo também, como, enfim, atuando na Ordem Luterana. E certa vez ele escreveu um artigo em que ele levantou o seguinte ponto: nós precisamos ter cuidado com 2 coisinhas, que são a confessiofobia e a confessionalite. Confessiofobia e confessionalite. E o que são essas 2 coisas? Esse professor, ele destaca, por exemplo, olhando para a realidade da cidade grande e para aquilo que o nosso mundo tem mostrado hoje, que o ser humano, ele está sendo transformado, ou já foi quase transformado, por exemplo, poderíamos assim dizer, em um número, em dados estatísticos. Em apenas as pessoas, ou o mercado, ou o mundo, têm olhado para o ser humano apenas como um consumidor, e alguém que também pode ser consumível nesse sentido. E aí ele absorveu esses 2 períodos em que a igreja muitas vezes pode absorver essas ideias do mundo, olhar apenas para o ser humano como um número ou como um consumidor, e a gente pode cair em 2 erros aqui. E aí os 2 erros são: a confessiofobia, ela faz o quê?
ela procura apagar tudo o que pareça tradicional, abole a liturgia, os hinos do inário luterano, em favor de músicas mais contemporâneas e liturgias alternativas. Numa igreja confessiofóbica, o ser humano ele é coisificado em um cliente religioso. Procura se agradar ao fiel consumidor, que gosta de novidade a cada culto. A confessiofobia, ela obedece à lei do entretenimento. No caso da confessionalite, aqui o problema está em a igreja idolatrar a verdade, as confissões e a ortopraxis. Geralmente, quando isso ocorre, a igreja coisifica o ser humano em um mero adorador da pura doutrina. Então, esses são dois pontos que nós, como igreja, precisamos, às vezes, e sempre, na verdade, cuidar, para não incorrermos nesses dois erros. Trago ainda aqui, chegando quase ao finalmente, pessoal, um velho axioma, mas muito importante, extremamente válido para a nossa igreja de todos os tempos. Existe um velho axioma que foi levantado dentro da igreja cristã, que disse lex orandi, lex credendi. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas basicamente o resumo é: o que cremos determina a maneira como fazemos o nosso culto, e o nosso culto é uma confissão daquilo que cremos ou em que acreditamos. Então, é como um rege o outro. O lex orandi, ele também rege o lex credendi nesse sentido. O que cremos determina a maneira como também fazemos o nosso culto. E aí, alguns outros autores, ao longo do tempo, eles também foram ampliando esse axioma. Alguns colocaram lex orandi, lex credendi e lex vivendi. A fé que se ora é a fé que se crê, a fé que se confessa é a fé que se vive. E aí, até um outro autor, certa vez, sugeriu uma pequena inversão nesse axioma, dizendo: a fé que se crê, que se confessa, é a fé que a gente ora. Ela molda a nossa maneira de orar, ela molda a nossa maneira de cultuar e molda a nossa maneira de viver esta fé. Bem, o ponto que eu destaco aqui é que nós precisamos ter um cuidado com o lex vivendi, porque em muitos casos o lex vivendi está querendo chegar lá na ponta. A maneira como eu vivo quer determinar a maneira como eu creio e a maneira como eu cultuo a Deus. Bem, se você abre mão da palavra do batismo e da Santa Ceia e incorre no risco de estar sendo secularizado contra a fé cristã, o que estará influenciando o seu lex vivendi? E como o seu lex vivendi, como a sua maneira de viver, vai influenciar a sua maneira, enfim, naquilo que você crê, naquilo que você confessa e aquilo que você, então, quer na maneira da sua adoração, na maneira de orar, na maneira de cultuar. Por fim, irmãos, onde está a fonte da água da vida? Vocês lembram lá no primeiro estudo, deve se lembrar que lá no primeiro estudo eu mencionei aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Aonde? Qual é o lugar? Quem são os verdadeiros adoradores? Como é que funciona essa coisa toda? E Jesus fala de uma fonte, de uma água da vida para aquela mulher, e que quem tomar dessa fonte jamais vai ter sede. Jesus diz: a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Mais adiante, ao final de uma grande festa, Jesus ele retoma o assunto e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E na mesma ocasião ele lembrou qual seria a resposta deste beber: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Bem, ao instituir a Santa Ceia e o batismo, e ao mandar pregar a palavra a todos, Jesus abriu as maneiras de receber esta fonte. Aqueles que dela recebessem não poderiam ficar sem vida. Deles surgiriam rios de água viva, como testemunho de fé e serviço a Deus e ao próximo. E aí, quando a gente olha para o culto, sem dúvida,
O culto é momento e oportunidade em que Deus, pela ação do seu Santo Espírito, nos serve com a fonte da água da vida, Jesus Cristo. E é esta fonte que também nos move a responder. É nessa fonte de Jesus Cristo que faz brotar em nós também fontes de rios, como diz ali, rios de água da vida, como testemunho de fé e serviço a Deus e ao próximo, dentro das 4 paredes do templo, dentro da tenda do tabernáculo, podemos assim dizer, mas também na tenda do grande mundo. Ponto até aqui, irmãos. Dúvidas, perguntas e comentários? Hoje foi um pouquinho mais longo, estamos aí com 1h10 mais ou menos. Peço desculpas pelo alongado, mas assim a gente finalizou mais uma grande parte, eu diria, neste dia. Perguntas, dúvidas, comentários? Seu Hartwig, Ricardo também levantou a mão aqui. Pastor, quando o senhor falou já e ainda não, isso aí a gente usa bastante na nossa igreja, né? E dentro disso, dentro dessas palavras aí, nós podemos dizer que nós somos santos? Em Cristo Jesus, somos a comunhão dos santos, pelo santo batismo. Legal, obrigado. Ricardo havia levantado a mão também? Não? Já foi? Mais alguém, irmãos, com alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui do lado agora, para conferir também. Não, aqui no chat não temos nada. Ok, irmãos, é isso. Eu agradeço a participação de todos vocês. Vai ter oportunidade de conversarmos sobre esse tema. Na semana que vem, nós damos continuidade. E aí, provavelmente, a gente já vai iniciar a olhar para a questão da liturgia também do nosso culto. E como a nossa liturgia, partes por partes, está relacionada a isto tudo que vimos até aqui agora, sobre a importância do culto na vida do cristão e sobre o que é o culto, principalmente na perspectiva bíblica e luterana confessional. Ok? Deus os guarde, proteja, Deus os abençoe, e eu vou parar aqui a nossa gravação, que Deus também esteja abençoando todos aqueles que assistirem este estudo posteriormente. Deus cuide e preserve a cada